Abram a Bíblia de vocês no Salmo 46. Nós sabemos, olhando para a gente mesmo, que o ser humano é um ser inquieto, né? Ser inquieto. A gente tem um quê de ansiedade, alguns mais, outros menos, mas todos nós temos. A gente se preocupa com muitas coisas. A gente tem dificuldade para sossegar o coração, né? Vez ou outra, com uma certa frequência, a gente percebe o coração, a alma da gente agitada. Alguns mais, outros menos, procuram grandes coisas. Quem já não sonhou alto? Quem é que já, com o passar do tempo, olhou para trás e viu que aquele sonho foi um pouco exagerado, né? Mas todos nós, a gente tem inquietação com relação ao futuro. Todos nós temos. Se para nós, em alguma altura da vida, começamos a sentir isso com relação aos nossos filhos, né? Com relação à nossa casa. Temos questionamentos dentro da gente, fazemos muitas perguntas, às vezes mais perguntas do que respostas, mas a gente faz, né? A gente é assim. E essa é a causa de muitas conquistas, de muito progresso, né? Porque se a gente não fosse assim também não corria atrás e não alcançava as coisas. Mas também a causa de muitas enfermidades na alma, de muitas dores, né? Também é verdade que o ser humano avançou, desenvolveu, mas também é verdade que às vezes paga um preço alto por isso, né? Na sua saúde, né? E a gente sente necessidade de descansar o coração. Então eu queria que você abrisse aí no Salmo 46, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? É um salmo, na verdade um hino. Você pode ver que Davi escreveu isso, aliás, esse canto é dos filhos de Coré aos mestres de canto, é um cântico, é um hino, que celebra a vitória de Deus. Mas quando a gente diz assim, que celebra a vitória de Deus, nós falamos no sentido poético, porque na verdade Deus não tem nenhuma batalha para ser ganha, né? Toda batalha que é de Deus já é uma batalha vencida, porque quem é doido de batalhar com Deus, né? Quando nós falamos vitória de Deus, a gente não está falando que Deus está numa batalha lutando para vencer. Não, Deus é Deus. É uma maneira poética de dizer a vitória de Deus, a consumação de todas as coisas, a consumação dos propósitos dele, do tempo, quando as coisas vão atingir o estágio final daquilo que Deus disse. É uma maneira de dizer a vitória de Deus, é simplesmente ver cumprido tudo aquilo que ele decretou, tudo aquilo que está de acordo com o seu propósito. E o texto também fala que Deus é o nosso socorro, nosso socorro seguro. Aqui no verso 1, no verso 7, até repete, né, essa verdade. E o Salmo mostra também que a nossa confiança deve estar em Deus e não em Deus e mais alguma coisa, mas somente nele. Que Ele também,
menciona aqui no final do Salmo uma possível guerra entre as nações, quando ele diz aqui: aquietai-vos, saber que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Diz que ele põe termo à guerra, que ele quebra o arco, despedaça a lança, mostrando um Deus que deseja a paz, né, a tranquilidade para o ser humano. Então está falando aqui do Deus de quem somos, e eu queria destacar algumas coisas aqui a partir do que o salmista diz a respeito desse Deus de quem somos. E o primeiro está no verso 1 ao 3, que diz que Deus é. Deus é. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não vamos temer, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejam na sua fúria e os montes se estremeçam. O texto diz que Deus é, né? Não que Deus era, nem que Deus será, mas que Deus é. Que Deus continua sendo o que Ele sempre foi, né? E que toda aquela admiração que a gente tem por Deus quando a gente lê as Escrituras é uma admiração presente, porque Deus é. A gente não olha para Deus e diz: nossa, como Deus foi bom, né? Como Deus foi poderoso. Olha, Deus aqui está prometendo a sua justiça, o seu poder. Não, Deus é isso, Deus é sempre. Ele sempre foi isso, sempre será isso. Deus é bom, Deus tem todo o poder, Deus tem todo o conhecimento, Deus manifesta a sua presença, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus é isso hoje. Deus é, né? O que ele está dizendo. E ele diz aqui que Deus é o nosso refúgio. E quando ele está falando que Deus é o nosso refúgio, ele está falando no sentido passivo, no sentido de que Deus é o nosso abrigo. Que Deus é, na linguagem, aquele local em que a gente muitas vezes precisa na vida, e durante o ano, muitas vezes a gente tem aquele pensamento, vontade de ir para um lugar bem quieto, né? Para quem gosta de mato, para uma chácara, para um sítio, um lugar retirado, afastar um pouquinho dos barulhos, pelo menos ouvir o barulho do campo, né? Dos animais, do som da noite, descansar um pouco, se abrigar daquela correria, de todo aquele movimento que todo dia a gente está. Nossa alma precisa disso, e muitas vezes a gente se pega desejando, às vezes a gente não pode naquele momento que a gente está pensando, mas o desejo de estar um pouco retirado, de encontrar um local de refúgio, de encontrar um local de abrigo. Muitas às vezes tem um local assim na casa de um amigo, né? Falar: eu vou dar um pulinho lá, faz tempo que eu não vejo fulano, mas lá é um local que ele vai dar uma parada, vai dar uma respirada. Às vezes, quem sabe, tem na varanda uma rede onde dá para deitar. Nossa alma precisa disso. E diz nesse sentido que está dizendo que Deus é o nosso refúgio. Deus é tanto a pessoa quanto o local, ou onde é a presença dele, é onde a gente encontra esse abrigo. Deus é o nosso refúgio, mas diz também que Deus é a nossa fortaleza, que Deus é aquele que produz força dentro da gente. Deus, Ele opera com a presença dEle no íntimo nosso, fortalecendo as nossas, dando força com relação às nossas fraquezas, porque a gente sente fraqueza não é só no corpo, depois de um dia de trabalho, depois de um sol como fez o dia de hoje, o calor que fez o dia de hoje. Não é só no corpo que a gente sente o cansaço. Às vezes a gente está cansado por dentro, a respiração fica curta. Você puxa o ar, porque está assim, ansioso, porque às vezes está dolorido por dentro, né? E Deus é aquele que fortalece. Deus é a nossa força. Às vezes conversar com alguém não adianta, tomar um comprimido não resolve, né? É só Deus mesmo que pode dar aquela força que a gente não consegue produzir e que, vindo de fora, de uma maneira secundária, a gente também não tem. É só no Senhor, né? Então Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza e Deus é o nosso socorro. Deus é aquele que está sempre jogando a corda. Deus é aquele que está sempre ouvindo o nosso grito. Deus é aquele que está sempre vindo na nossa direção.
Então, o Deus de quem somos é o Deus que é. E esse conceito sobre Deus ser, o Deus é, do ser de Deus que Deus é o sentido de que Deus é pleno. Deus não precisa acrescentar nada. Deus não apenas contém, Deus possui amor, Deus possui bondade, não, Deus é amor, Deus é bondade, que Ele é a fonte, de que Ele é pleno nisso, que não tem nada sobrando em Deus e também não tem nada faltando nele. É nesse sentido que Deus é. Nós não somos, nós vamos sendo na caminhada, mas Deus é. Por isso que a gente deve então lançar sobre aquele que é toda a nossa ansiedade, como diz Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então essa é a primeira verdade aqui para a gente com relação ao Deus de quem somos. Deus é. Mas ele também diz aqui do verso 4 ao verso 7 que Deus está. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, os reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus está, né? E o salmista vai fazendo um contraste aqui. Ele está falando de ele acabou de falar sobre a terra se transtornando, montes se abalando, mares se tumultuando, espumejando, montes se estremecendo. Ele está falando de um contexto de desordem, de caos, de aflição, de estrondo. A gente pode pensar, ele está falando aqui de uma sociedade desestruturada, onde vive tudo isso. Ele pode estar falando também aqui de um coração que está assim. Às vezes a gente olha para dentro da gente, parece aquele mar revoltoso, a gente está todo desestruturado por dentro, está tudo tumultuado, está tudo espumejando dentro da gente, né? E ele faz o contraste e diz assim, no meio disso tudo, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Veja só, ele fala assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. No contexto aqui, fazendo menção, lembrando ali do Jardim do Éden, lembrando de Jerusalém, que era considerado o santuário da morada do Altíssimo. Aqui ainda não Jerusalém, mas o nome mais antigo, Sião. Sião é o nome antigo para Jerusalém, a cidade de Deus. Agora, pelo Novo Testamento, a morada do Altíssimo não é Jerusalém. No Novo Testamento, a morada do Altíssimo também não é o templo. No Novo Testamento, a morada de Deus não é a igreja local. No Novo Testamento, a morada de Deus somos nós, não é isso? Nós somos o templo do Espírito Santo. E ele diz que nesse templo há um rio que alegra, que produz fruto. Esse rio alegra a cidade e o santuário das moradas do Altíssimo. No Novo Testamento somos nós. Mas é preciso, olha o que diz o verso 5, que Deus esteja no meio dela. É preciso que Deus esteja no meio da cidade. É preciso que Deus esteja no meio da morada do Altíssimo. Ou seja, é preciso que Jesus seja o centro da nossa vida. Quando Jesus de fato é o centro da nossa vida, a nossa volta pode estar como ele descreveu aqui, tudo tremendo, tudo espumejando, tudo transtornado, mas apesar da nossa volta estar desse jeito, há um rio, né? Há um rio, a presença de Jesus, do Espírito Santo, que vai dar harmonia, que vai dar equilíbrio para isso que a gente precisa. Em nenhum momento a Bíblia diz que os filhos de Deus não vão sentir o seu interior tumultuado.
Não, pelo contrário, você lembra que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus fala. Mas diz algo assim: é possível que, embora no mundo a gente venha ter aflição, é possível ter bom ânimo em Cristo e vencer. É a mesma linguagem. Embora está tudo tumultuado à nossa volta, é possível o rio da graça, esse rio da cura, esse rio que alegra, esse rio que pacifica o interior todo tumultuado, exercer essa alegria, essa paz no nosso coração. Mas é preciso que Deus esteja no meio. A pergunta para a gente é: Cristo tem você e você tem Cristo? Você tem Cristo e Cristo tem você? E Cristo é o centro da sua vida? Porque do contrário, a gente não vai ver muito o fruto desse rio passando dentro do nosso coração, né? Mas no verso 8 ou 10, ele continua falando do Deus que nós somos. Ele disse que Deus é nosso refúgio, fortaleza e socorro. Ele diz que Deus está no meio, e ele diz que Deus faz. No verso 8 ou 10 ele diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor. É isso? Deus faz. Deus tem obras. Deus tem obras. Aliás, um pregador que eu gosto muito, que também foi meu professor, Ariovaldo Ramos, ele dizia o seguinte: que a gente devia andar com uma placa assim constante, escrito: estamos em obras, né? Deus tem uma obra constante, que é o nosso coração, que somos nós, né? Ou seja, Deus realiza. E a figura aqui é a figura de um general, né? Um general invencível, mas que deseja o fim da guerra. Vinde contemplar as obras do Senhor, que as assolações efetuou na terra. Que assolações? Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça o lanço, queima os carros de fogo. Ou seja, o Senhor vem para destruir os instrumentos de guerra. Daí ele diz assim para o mundo: aquietai-vos. O que não é a guerra interior, o que não é a guerra do lado de fora, senão estar ligada às inquietações do nosso coração. A falta de descanso quando o homem faz opção pela ganância. A falta de descanso quando o homem faz opção pela ira, pelo exercer a justiça com a sua própria mão. É isso? Quando o homem faz opção pela competição, o descanso foi embora. Aquietai-vos, ele diz. E aqui, aquietai-vos, é uma repreensão. A palavra está num tom de repreensão, como alguém que chega assim para o seu filho e diz assim: olha, fica quieto, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Saibam isso, uma repreensão para o mundo inquieto e para o nosso coração inquieto. Deus, apesar de falar tantas coisas para a gente, muitas vezes através das circunstâncias ou da própria voz dele, ou como ele queira, ele chega para a gente e diz assim: aquiete-se, senta aí, fica quieto, pare de correr. E às vezes, para a gente se aquietar, Deus precisa tomar umas providências para que a gente não levante, para que a gente não faça. E aí as circunstâncias trabalham segundo o poder de Deus para trazer quietude para a gente. Tem gente que só para se ficar doente. É ou não é? Tem gente que só para quando ela percebe que as coisas fugiram do controle dela e ela não tem mais o que fazer. Quando ela se vê totalmente impotente e rendida, aí ela para. Bom, se esse for o caminho, Deus vai fazer. Quando ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas vamos falar a verdade, é muito melhor a gente se aquietar sem precisar disso, né? Apenas recebendo a exortação do Senhor, né? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Então, essas palavras são um convite para a gente descansar a nossa alma, né? É um convite para a gente entregar nossa preocupação para Ele, entregar nossa inquietação, os nossos medos,
né, o descanso que a gente precisa dentro do coração da gente. Olha só o que diz Isaías: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Bonito? Então, irmãos, olha, a mensagem é o seguinte: o Deus de quem somos o Deus de quem somos faz, realiza na nossa vida. O Deus de quem somos espera que Ele seja o centro da nossa vida. O Deus de quem somos espera trazer descanso para o nosso coração. O Deus de quem somos nos convida a lançar sobre Ele a nossa ansiedade, a ir até Ele e entregar o nosso fardo. Então a mensagem dessa noite é a gente se apropriar desse Deus que está tão perto da gente. O que é que está inquietando o seu coração? Vamos fazer uma oração? Entrega para o Senhor, para aquele que é, para aquele que está e para aquele que faz. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra e nesse momento, diante dela nós entregamos o nosso coração inquieto. Nosso coração pensa tanta coisa, nosso coração às vezes quer tantas coisas, nosso coração chora por tantas coisas, nosso coração é inquieto, Senhor. Talvez a gente passou um dia inquieto, mas o Senhor nos convida a quietarmos e saber que o Senhor é Deus, o Deus que é, o Deus que está e o Deus que faz. Senhor, queremos lançar sobre o Senhor agora e entregar a inquietação do nosso coração ao Senhor, nos apropriarmos desse descanso que nós precisamos. Cada um só pode fazer isso por si diante do Senhor, e só o Senhor pode fazer esse milagre de fazer descansar e sossegar a nossa alma. E a nossa parte é descansar no Senhor, entregando ao Senhor. Então, Senhor, nesse momento, nós entregamos o nosso coração, pedindo que o Senhor nos visite com a tua paz e possamos sair daqui mais tranquilos e ter uma noite restauradora na nossa alma. Nós oramos assim, nos entregamos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.